Então, tá. Boa tarde, pessoal. Hoje estamos com Enzo Fogaça e Gabriele Gama, membros da equipe Poly Racing. A Gabi é a capitã e o Enzo é o projetista. Vocês querem se apresentar um pouquinho? Começando pelo Enzo. Ah, pode começar pela Gabi, a capitã. Prioridades. Prioridades. Obrigada. Boa tarde, gente. Meu nome é Gabriela Gama, como o Hugo já falou. Sou mais conhecida como Gabi, então todo mundo que me vê na Poli me chama de Gabi. Estou no quarto ano de engenharia elétrica, com ênfase em controle e automação, que se aproxima muito da mecatrônica, né? E eu sou atual capitã, mas já fui de freio, já fui coordenadora de freios durante 2 anos, já fui membro de freios e já participei também do marketing da equipe. Enzo? Bem, meu nome é Enzo, né? E agora, depois do 01, sempre bom dar prioridade aí, como o Vu falou. Assim como o Vu disse, eu sou projetista dentro da equipe, né? Tem vários, eu sou um deles, no caso de suspensão. Eu, na Poli, faço engenharia mecatrônica e eu também fiz técnico em mecatrônica, então, se tudo der certo, eu vou fazer 8 anos de mecatrônica consecutivos, grande marca. E basicamente eu só fiz parte da suspensão até agora, né? Então ainda tenho muito que ir atrás para chegar no mesmo nível da Gabi, mas tem tempo. Muito legal sua trajetória com a mecatrônica, Enzo. E a da Gabi também, ela passou por várias áreas da equipe Poly Racing para chegar como capitã. E faz todo sentido, ela é capitã geral e tem que entender as outras áreas. Muito bacana. Acho que a Júlia podia se apresentar um pouquinho também, bem breve. Olá, pessoal, eu sou a Júlia, eu sou da Mecatrônica também. Eu vou aqui ajudar o Vu na apresentação. Eu esqueci de me apresentar. Bom, eu sou o Vu e tô no Tati Mecatrônica. E sou colega do Enzo também. Na engenharia mecatrônica na Poli. E, bom, mas as estrelas de hoje é o Enzo e a Gabi. Então, se quiserem começar apresentando sobre o que é a equipe Poly Racing, como ela atua na Poli. Bom, eu vou começar então. Eu acho que todo mundo conhece e ouve falar bastante da nossa equipe, mas da onde é que surgiu, né, esse Fórmula Sai, né? Porque todo mundo ouve falar, tipo, sabe, de Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3, agora a Fórmula 4 que está abrindo no Brasil, né, de novo. Mas o Fórmula Sai ninguém sabe. Ela é um Fórmula que ele é uma categoria estudantil da Fórmula mesmo. E ela foi criada em 1981 nos Estados Unidos e no Brasil ela existe desde 2004. E ela é conhecida como a maior competição de engenharia universitária do mundo. E a importância dela vem desse binário universidade e indústria que promove, em principal, a geração e a formação de novos talentos, tanto na parte técnica, né, como o Enzo já falou, ele é da suspensão, ele é projetista da suspensão, que envolve muito uma área técnica do nosso protótipo. E eu já não estou mais numa área tão técnica assim, eu estou na parte de gerenciamento de pessoas e auxiliando na parte de gerenciamento de projetos e gerenciamento de manufatura. Então, por ter essa grande abrangência, né, tanto da parte técnica quanto administrativa, ela é conhecida como essa maior competição de engenharia do mundo, né? E também por envolver mais de 600 equipes e 13 competições em todos os lugares do mundo também. O objetivo dessa competição é basicamente conceber um protótipo de Fórmula SAI, que é mais ou menos como se fosse um mini carro de Fórmula 1. Claro que tem as suas particularidades, porque a gente ainda não é formada como engenheiro, né? A gente está, durante a graduação, fazendo esse protótipo. E a gente, além disso, envolvem algumas outras provas que englobam basicamente um projeto. Não, englobam basicamente um projeto inteiro, né? Desde a parte da validação, a parte da concepção do projeto. Então, você tem todo o ciclo de projeto, né? Que a gente às vezes aprende um pouco na engenharia, mas não aplica tanto na prática. E aí agora nesse grupo de extensão, né? Ou seja, em outros grupos de extensão também, a gente consegue aplicar isso na prática. Bem, e aí a nossa competição ela é basicamente dividida em dois grandes grupos. Você tem as provas estáticas, que são as provas de engenharia da competição, onde a gente tem que entregar relatórios, tem que fazer apresentações. Inclusive, nesse ano a gente conseguiu um bom prêmio, assim, que seria apresentar o Design Finals, que é basicamente quando você vai para o design, você tem
uma classificação, e aí dessa classificação você apresenta o seu projeto de uma forma um pouco mais específica, falando muito mais sobre ele e expondo ele e conseguindo ganhar ali entre os primeiros lugares da competição. E além dessa prova de design, né, você tem o COST. O COST é uma prova de custos da competição, onde você faz um relatório de absolutamente todas as peças do seu carro. É um relatório muito, muito grande, tem mais de 1000 páginas, porque o nosso carro tem, mais de 1000 peças. E você tem que fazer a descrição de manufatura de absolutamente tudo. Você tem o manufacturing, que seria a montagem do carro. Presentation, que é um business case, onde você vende o carro, né? Eles se preparam nessa área um pouco mais de... não consultoria, um pouco mais de... negócio. De finanças mesmo, de como você consegue desenvolver um plano de negócios para um protótipo. Então, engloba muitas coisas, assim. E tem o Real Case, que é uma prova surpresa, assim, da competição, onde eles liberam o que você vai ter que falar em, acho que um mês antes da prova acontecer realmente. E aí você tem que fazer uma apresentação, basicamente, desde a concepção daquela peça que eles escolheram até você ter ela fisicamente no seu carro. E aí, as particularidades que envolvem ela, as particularidades que envolvem ela é o que te diferencia das outras equipes, né? Então, eu acho que essa é uma das provas em que, eles tentam igualar todo mundo e ver o que uma se destaca em relação à outra. E como é surpresa, na hora você decide ali qual que você vai apresentar. Eu acho que é uma das que são mais desafiadoras, assim, e mais difíceis de se desenvolver na competição. Gabi, eu só fiquei curiosa com uma coisa. Você falou dessa prova do COST, que é um relatório com mais de 1000 páginas. Me chamou a atenção, assim, quanto tempo mais ou menos vocês levam para montar um relatório desse? E como é que é o processo para fazer isso? Entendi. Realmente falar esse número, assim, as pessoas se assustam, né? Mas basicamente assim, a gente espera fechar todos os projetos do carro para a gente ter exatamente quais são as peças que a gente vai ter, né? Vai ter que fazer esse relatório. E a partir do CAD fechado, a gente faz CAD no MX, inclusive. Para quem odeia MX, mas você aprende a mexer direitinho. Mas a partir de todo o CAD fechado e toda a contabilização de peças que a gente tem, a gente começa a partir daí desenvolver, né? Em 2019, que foi a última vez que a gente fez um corte completo, a gente começou ali por volta de junho e terminou ele em setembro. E aí, durante esse período, né, você vai fazendo ele vai passando por revisões, até ele estar perfeitamente montado e perfeitamente dentro das regras que a própria SAE estipula. Mas, é um período longo, assim. Mas a gente distribui pela equipe inteira, assim, para não ficar tão sobrecarregado. Ah, sim. Ah, legal. Bacana. É muito legal saber sobre essa prova, assim, porque geralmente a gente vê e pensa que é só uma corrida com Fórmula. Mas, pô, tem todo o desafio, até mesmo questão de negócio envolvida. É muito bacana. Realmente é bem complexa a competição. Achei muito incrível. Sim. Então todo mundo que... Pode falar, fala. Não, eu ia falar que todo mundo que olha, assim, o carro fala, vocês correm, é só isso que vocês fazem, mas, tem muita coisa por trás, sabe? Muita coisa envolvida. Eu acho que isso diferencia a gente de só uma equipe que corre, né? Que seria o legal, mas não envolveria tanto a engenharia, de uma equipe que aplica a engenharia na prática, né? Que você aprendeu todo o desenvolvimento de um projeto, o relatório de um projeto que você tem que apresentar para o seu professor durante a aula, é a mesma coisa que você vai apresentar, só que para um cara da indústria que trabalha, há muito, muito tempo com isso, sabe? E é ele que vai te julgar. Só complementando o que a Gabi falou, acho que essa é a principal diferença, né? Porque, quando você vê assim, daria pra gente fazer o carro e ficar treinando todo dia e falando, eu acho que essa peça fica boa assim, velho. E o cara faz uma peça ali no CAD e tá bom, né? Só que é um processo bem demorado para fazer direito e principalmente para você provar para outra pessoa que tem conhecimento técnico que você não fez só isso, né? De ficar... Quer dizer, isso que seria uma diferença de, tipo, alguém tá numa competição de automobilismo para um racheiro, né? Que só tá botando um setup ali no carro, mexendo nas coisas e correndo, né? Bem. Sim, isso é verdade. Mas aí, já que o Enzo falou, né, que a gente não liga pra corrida, né? Mentira. Pode passar o slide. A gente tem as provas também dinâmicas do nosso protótipo.
que aí são as provas que a gente coloca o carro em pista, mas não é correr igual corre em Fórmula 1, né, que é fazer a melhor volta, seja no qualifying ou ter a melhor classificação. A gente faz algumas provas em principal, na verdade são só 4, né? A gente tem o Acceleration para testar a aceleração longitudinal, onde a gente larga de 0 a 100, a gente larga do 0 assim, e aí você passa numa reta e o carro mais rápido é o carro que se classifica como campeão nessa prova. O Skidpad, que é a prova que testa a aceleração lateral do carro, a gente faz um 8 com o carro na pista, e nessa é uma das que esse protótipo daí, ele era para se desenvolver bem, mas a gente acabou tendo um problema na competição, mas é um dos focos da nossa equipe. Aí tem o autocross, que é para desempenho global do carro, aí eles fazem todo um traçado da pista, onde você tem as curvas mais fechadas, curvas mais abertas, para testar mesmo se seu carro vai ser um rodo, né, que vai varrer todos os cones da pista, ou se ele vai fazer bonitinho, se ele tem todo o projeto de direção ali perfeito para conseguir fazer esterçamento, né, das rodas e tudo mais. E aí tem o Enduro, que é a prova de confiabilidade da competição. Ela é uma das provas mais difíceis, na minha opinião. Você tem um dia específico para ela, que é no domingo. As outras provas acontecem durante o sábado. Mas essa prova em específico você tem que fazer 22 voltas. E no seu carro você não pode, ter nenhum problema, não pode vazar nada, não pode cair uma gota de fluido de freio, uma gota de óleo, uma gota de combustível, não pode cair, nada. Uma vez a gente foi desclassificado dessa competição só porque tava vazando, não tava nem vazando, tava, tendo um pouco de, como é que era? Água evaporada, sabe? E aí o juiz falou, não, para aí, vamos tirar vocês, porque não dá assim, sabe? E aí ela é dividida em 2 partes, você faz, 11 voltas com o piloto e 11 voltas com o segundo piloto. E ela, como eu disse, é uma das provas mais difíceis, assim, a gente conseguiu completar ela uma vez só. E é o nosso foco, né, de agora. Mas pode passar. Bem, sobre o nosso FP13, né, que seria o protótipo atual. Ele teria uma massa de 190 quilos, isso sem o piloto, né? Porque a gente ainda não definiu o piloto, então se você estiver assistindo e você for bom e quiser entrar na equipe, pede para a Gabi abrir outro processo seletivo, né? Entretanto, eu ainda acredito que a Gabi seria a melhor pessoa para dirigir, para pilotar o protótipo, né? Por conta simplesmente de massa e centro de gravidade. Mas, beleza, você ainda pode ter chance. De aceleração lateral máxima, né, ele chega a 1.6 G. Às vezes, vendo Fórmula 1, você consegue ver que o carro de Fórmula 1 atinge um pico assim, de talvez 4G, né, se não me engano, acho que chega a atingir 4G, né? Mas parando para pensar que um carro de rua ali tem o seu 0.7, 0.8G, 1.6G de aceleração lateral é bem interessante. Como a Gabi disse, né, no nosso caso, a gente tem um foco nessa prova de Skidpad. Não que ela seja unicamente nosso foco, né? É que a gente dá mais relevância a ela, digamos assim. E para isso a gente usa um conceito de carro que é de pouca massa, né? Um carro leve. E nós temos o motor que é o da Yamaha, um motor monocilindro, né? Que ajuda o conceito de carro a ser um conceito de carro leve. É esse motor aí, YFZ450R. E com ele a gente consegue desenvolver uma potência de 47 HP e 44 Nm de torque, né? E também, além disso, nós temos uma ECU, que é um diferencial da nossa equipe, né? A gente usa uma ECU da Bosch, uma MS4, que é uma ECU usada em carros da Stock Car, né? Nós somos a única equipe do Brasil que utilizando a CCU. E além disso, a gente também tem o DRS, né, que para quem é um consumidor assíduo de Fórmula 1 sabe que é o Drag Reduction System, né, que é o sistema que chamam de asa aberta, né, asa móvel, foi mal, que é aquele esquema que a asa sobe e desce, né. Basicamente, com isso você consegue variar as interações aerodinâmicas do carro, né. Bem interessante. Me enrolei com o slide, já estou conseguindo virar professor. Aí. Enzo, uma pergunta. Tem algum significado por trás desse nome? F13? FP13? FP13? Algum padrão? Tem. Fórmula, pole,
e 13 é o número dele, né? Esse é o 13º protótipo. Na verdade, inclusive, tem uma discussão interna na equipe se a intenção original ia ser fórmula protótipo ou fórmula pole, né? A Gabi vai saber falar melhor. Se não me engano, existe uma discussão dessa. Então existe uma discussão que a gente nunca conseguiu confirmar, né? Porque alguns falam que é fórmula pole, outros falam que é fórmula protótipo, mas a gente considera hoje que é fórmula pole, assim, foi a discussão que mais ganhou, então vai ficar esse nome. Mas o número também é importante te falar que durante a pandemia, o último que a gente, né, fez fisicamente, ele foi o FP11, que é esse azul aí que vocês estão vendo. Mas o FP12, ele foi projetado, mas ele nunca saiu do papel, assim, ele saiu parcialmente do papel. E alguns projetos, eles foram aproveitados no FP13. Então, tipo, além do FP, que a gente não sabe qual o significado, tem o FP12, que nunca existiu, mas é um carro aí que, né, ficou no limbo. E aí a gente pulou pro FP13 mesmo, pra não tirar ele, né, dali, de deixar um carro ali pra gente. Que não foi feito, mas, enfim. E o FP12 tinha uma discussão se ele ia ser FP11 linha, FP23/2, por aí vai, né? Mas é só o nome do negócio, tá? O que importa é que agora a gente tem bem definido que é FP13. O que significa o 13 e o FP, aí acho que é meio freestyle, meio subjetivo. Mas esse tá definido, velho. Exato. Mas, boa, falando agora sobre a nossa equipe, né, acho que não dá para fazer um protótipo sem ter todas as pessoas envolvidas nesse projeto, que são o coração mesmo do protótipo. A nossa equipe ela foi fundada em 2008, apesar do primeiro carro ele ter sido feito em 2009 apenas. Hoje, ela tem cerca de uns 70 membros, deve estar com um pouco menos agora por causa da pandemia, né, a gente acabou tendo algumas pessoas que talvez não tenham, tipo, se identificado tanto com o nosso projeto, mas isso aconteceu em todos os grupos de extensão. Mas aí, no começo do ano a gente contava com mais de 70 membros, e eles são divididos em, na maioria das engenharias da Poli, acho que a gente só não tem petróleo, que antes não se aproximava tanto, porque a gente sempre manufatura o carro lá na Poli mesmo, né? Então, para você ter que vir da Poli Santos para cá era meio complicado, então geralmente a gente não tinha membros da Poli Santos, mas agora que o petróleo subiu, né? Então, sintam-se à vontade para o nosso processo coletivo, mas de resto, todas as engenharias a gente tinha, desde prod até pessoal da Comp, da mecatrônica, tem muito, né? Pessoal da mecânica, até civil, que todo mundo fala, meu Deus, civil, não dá para fazer carro na civil, dá sim. Nosso ex-piloto, inclusive, era da civil. Mas, enfim, e aí falando sobre as nossas classificações, em 2009 a gente conseguiu conquistar o prêmio de melhor equipe estreante, e aí a gente tem algumas classificações importantes, como eficiência energética, que é um dos pontos que a gente também leva em consideração para esse ano, que a gente consegue ganhar justamente pela escolha de motor e pela calibração que a gente faz com um dos nossos parceiros, que é o IPT. A gente também teve o primeiro lugar na prova do Presentation, né, que é a prova de business lá da competição que a gente comentou antes, o que é muito interessante, porque você nunca vai imaginar que tipo, uma equipe que é muito focada em construir carro conseguiria ganhar uma prova que é muito mais negócios, né? Mas dizem sempre que Politécnico é muito voltado para negócios, então faz sentido, talvez. E também a gente conseguiu o terceiro lugar na última competição presencial dessa mesma prova, né, do Presentation. E na última competição a gente ficou um pouco abaixo do que a gente esperava, foi na 11ª colocação das 52 equipes que tinham lá. Apesar de serem muitas equipes, essa classificação ela não ser muito abaixo, a gente teve um problema muito grande no nosso protótipo. Durante a competição a gente teve que tipo, abrir motor e, enfim, aconteceram vários problemas que justificam isso. E daquele ano para cá foi o que a gente está tentando remediar, né? A gente está trabalhando muito mais na confiabilidade do nosso protótipo e se preocupando realmente em trazer essa classificação boa para a Poli, né? Porque não adianta só a gente se matar de sei lá, se desenvolver o protótipo, mas não conseguir uma classificação ali para mostrar que tipo, todo o esforço valeu a pena. Boa, eu inclusive vou aproveitar, né, a Gabi falou aí que o IPT é um dos nossos patrocinadores, eu não falei também do motor e da SEO à toa, né, também é de patrocinador, então é bom deixar claro.
Eu só não sei se eu tô conseguindo passar o slide aqui, porque essa parte aqui é pesado. Calma, peraí. Aí acho que vai passar um monte. Não, boa, legal. Subsistemas. Vou explicar um pouco dos subsistemas que estão divididos o protótipo, né? Aqui, em primeiro lugar, tem aerodinâmica. A aerodinâmica, eu já tinha falado um pouquinho lá do começo da asa móvel, né? Mas eu acho que uma definição legal, e para quem é da aerodinâmica que se estiver assistindo ficar bravo comigo depois, é que a aerodinâmica é um jeito muito complexo de frear o carro, né? É basicamente isso. Lógico que não. Do nosso conceito de carro é muito importante, né? Mas basicamente o que acontece são projetos, são componentes que vão no carro, né? Acho que o pessoal deve conhecer principalmente a asa dianteira e a asa traseira, né? Que basicamente vai fazer com que mude as interações de força do seu carro, né? Então, dependendo da configuração de asa, dependendo do tipo de projeto, de setup que você vai fazer, você vai focar, por exemplo, para um carro que tenha mais velocidade final, que tenha mais grip para a curva, e por aí vai, né? Seria um subsistema que, de uma maneira geral, trabalharia com isso, né? Não somente isso, mas de uma maneira geral, trabalharia com isso. O subsistema de chassi, ele é responsável por toda a parte estrutural, né? Então, se vocês olharem o nosso chassi, a foto do Fórmula, né, vocês conseguem ver que a gente tem um esquema de chassi tubular. Eu não faço ideia de quantos tubos tem, mas com certeza é um projeto bem complexo, assim, também levar em consideração a rigidez do chassi e tudo mais. É um subsistema que estaria responsável por isso. Não somente isso, mas também o posicionamento do piloto, banco, cinto de segurança e por aí vai. Parte de eletrônica. A parte de eletrônica eu acho que aqui também é bem relevante, né, por conta do evento ser da mecatrônica e tal, mas basicamente o protótipo, né, o Fórmula, assim como muitas coisas hoje em dia, ele acaba entrando digamos assim, numa configuração de ser um aparato mecatrônico, né? Você não tem como... É muito difícil você dividir o sistema mecânico do eletrônico, né? Como um todo, ele acaba trabalhando, funcionando como sistema mecatrônico, né? E no caso do nosso protótipo, temos o subsistema de eletrônica, que é responsável por tudo isso. Então, eles são responsáveis por exemplo, no caso, junto com o powertrain, o uso da ECU, também tem o display, né? Porque quando o piloto está segurando o volante, você tem que mostrar, ele tem que ter uma interface, né? Então, os componentes eletrônicos ali, né? Como, por exemplo, a contagem de giro, o número da marcha, e por aí vai, dentro também os acionamentos da asa móvel, né? Porque isso daí são todos componentes eletrônicos, né? Fazer o chicote, que é muito importante, né? Para automobilismo, digamos assim, produzir um chicote. Bem, esse seria o subsistema de eletrônica, todos de uma maneira geral, né? A parte de freio... Oi? Só para perguntar, já que aproveitar que você está falando da eletrônica, da mecatrônica e tal, e você, né, que faz ênfase em controle e automação? Não, é a Gabi, né? A Gabi. Isso. O que tem de controle, então, no caso, sistemas de controle, você saberia dizer? Ou não tem nada também? Eu posso responder essa. Eu acho que o que mais tem de controle dentro do protótipo é a parte da integração da ECU, da calibração do motor com a ECU, sabe? Tanto que por isso a gente leva ele no IPT, que é uma das coisas que poucas equipes fazem. Eu acho que eu vi 2 equipes fazendo aqui no Brasil só, e a gente é uma delas, e a gente foi a primeira a calibrar lá, né? E é basicamente isso, tem correção de lambda, tem a parte da ignição, a parte da partida e tudo mais. Tem muita integração de controle dentro disso, né? Porque é o que você vai trabalhar lá, né? Verificando, tipo, malha fechada, como é que tá interagindo, como é que o sensor, que o Enzo falou, né, do chicote, a gente tem um chicote de aquisição, como é que o sensor está aquisitando, qual é a realimentação que você vai ter que usar, o tipo de controle, né, PI, PID e tudo mais. Então, tem toda essa área envolvida, em principal, na integração entre entre eletrônica e a parte do motor, né? Exatamente, por isso que eu perguntei. Tá certo, bacana, legal. Eu vou passar agora para freios.
e freios, né, contrapondo a aerodinâmica, é a maneira não complexa de frear o carro. O subsistema de freios, ele não é somente responsável pelo disco e pela pinça, né, porque que eu acho que todo mundo vai comumente associar, mas também pela parte da linha de freios e dos pedais, né. Mas basicamente os projetos que englobam o subsistema, na verdade a Gabi seria muito melhor, porque ela foi 2 anos coordenadora desse subsistema, né? Então talvez eu não deixe ela falar para não fazer propaganda do subsistema, mas seria basicamente o disco, né? O disco de freio, medição da temperatura, né? Estudo da temperatura do disco de freio, da pressão na linha. Bem, são bastantes parâmetros que levam em consideração. Inclusive tem uma coisa interessante que na prova o juiz dá um monte de bica no pedal, né, para ver se o pedal não quebra. Uma das coisas que um dos projetos que freios tem é literalmente fazer um pedal que o juiz não consiga quebrar na bica. Você tem que fazer uma peça que o cara vai tentar quebrar na mão, digamos assim, no pé no caso, e ele não vai conseguir. A parte de powertrain seria o subsistema, como dizem, né, o trem de poder, o trem de força, que nada mais é do que a parte do motor e também transmissão, né? Seria o powertrain, drivetrain, né? Powertrain, motor, drivetrain, que seria a parte do motor, que é o subsistema responsável por isso, né? Que seria dimensionamento do eu esqueci o nome da... A Gabi, pode me lembrar, como que é o nome daquela peça que vai no eixo para... do semi-eixo, né? Do diferencial. Diferencial, isso, beleza. Ele é o subsistema que vai fazer o projeto da transmissão, do diferencial, também da parte do motor, dos dados, né, que são aquisitados também do motor, são muito utilizados do powertrain. Do corpo de borboleta, da airbox. Então, assim, toda a parte que digamos, vai dar potência para o carro, né, que vai fazer, gerar as acelerações, digamos assim, vai produzir o movimento no carro, seria o powertrain, né, que são esses componentes que eu citei aí. E a Gabi também, semi-eixo e tudo mais. A suspensão, eu sou membro dela, então eu vou tentar falar pouco para não puxar o saco, mas a suspensão no carro de rua ela é basicamente para você ficar confortável e não reclamar, né? E no caso do nosso Fórmula é um pouco diferente porque mexe mais, lógico, todos os subsistemas mexem com o desempenho, a suspensão também, mas a utilidade da suspensão para o desempenho tem uma visão diferente no caso de um carro de competição, né? E no caso da suspensão seria o subsistema responsável por dimensionamento dos amortecedores, da massa não suspensa do carro, né, que são todos os componentes que vão dentro da roda, da direção, né, então a coluna de direção, o peão e cremaleira da direção e por aí vai. Temos o subsistema de marketing também, que ele é responsável, se por acaso vocês viram aí pelo Instagram da equipe, né, quer dizer, lógico, o trabalho foi do pessoal do PET, mas não somente isso, né? Temos a divulgação de outras coisas aí, dentro da equipe, fora da equipe, das redes sociais, do nosso site, que inclusive, eu acredito que estejam todos na descrição eu tô fazendo propaganda, né? Mas estão aí, então tá o site e o Instagram. Aí, boa. Então esse daqui eu já deixo meio por cima, porque dá para explicar só olhando os links na descrição. Mas o marketing é o subsistema responsável por isso, né? Fazer a divulgação, criar o tipo de conteúdo e promover a equipe. Tem um subsistema de manufatura, né? Que tem aquele clichê, que é o subsistema, que na verdade é departamento, né? Esses daí são departamentos, mas tem aquele clichê que é o que faz o carro, né? E tudo mais. E é verdade, assim, não adianta você projetar uma peça, tela, o seu ponto PRT bonitinho no NX e parar por aí, né? Então, a funcionalidade desse departamento é manufaturar o carro, não somente isso, mas também organizar como é manufaturado, tem uma parte administrativa também, né? Controle também de gasto de como vai manufaturar, tipo, controle de tempo de manufatura e tudo mais, né? Não é somente manufaturar. E tem o subsistema de presentation, né, que é um subsistema
focado para essa parte que a Gabi tinha explicado anteriormente da nossa competição de uma prova estática, né? Nós temos uma prova estática que é o Presentation, e nesse caso temos um subsistema focado em treinar e estudar sobre essa prova, que a Gabi já explicou, né? Gabi. Boa. Bem, e essa parte eu acho que é uma das partes mais importantes, né? Porque você pensa, tipo, a gente passou pelo protótipo, passou pela equipe, passou pelos subsistemas que a gente tem, onde as pessoas trabalham, como elas se dividem e tudo mais, mas a gente não falou, tipo, o que o Fórmula ele impacta na sua vida no futuro, né? Aqui a gente tem muito orgulho de mostrar essas pessoas, tem aí muitas empresas, né? Em principal, eu acho que o que se aproxima do que a gente faz hoje são as empresas de Fórmula 1. Então, a gente tem membros tanto na AlphaTauri quanto na AMG, né, Petronas, que é a Mercedes hoje. A gente tem membros também na Eaton, que também faz parte dessa parte automobilística. Na Bosch, que eu acho que se aproxima bastante do pessoal que é mecatrônica, né, a parte de controle, de engenharia de controle embarcado em carros e tudo mais. A EAV, que é a parte de calibração de motores, também, que é inclusive a empresa que patrocina a gente tem esse contato para fazer a calibração lá no IP. Enfim, são muitas e muitas empresas, muitas e muitas pessoas que conseguiram se desenvolver e conseguiram ter a vida impactada justamente por causa do Fórmula, sabe? Porque foi aqui que eles começaram esse sonho, essa vontade de querer ir para a área automobilística, né? E a partir daí foi onde eles deslancharam e são hoje o orgulho da nossa equipe, e são hoje também onde a gente quer chegar, né? Pode passar. Show demais. Realmente dá pra ver que trabalhar no Poli, trabalhar aqui na equipe com eles proporciona bastante oportunidades no futuro. Boa. E aqui, só o último slide, as nossas redes sociais. Então tem Instagram, Facebook, o LinkedIn também, se vocês quiserem acompanhar a gente. A gente está tentando postar bastante sobre a nossa equipe, sobre como que está esse processo de trabalho durante a pandemia, né? A gente está agora quase na reta final de uma competição também, então a gente vai estar mostrando para vocês como é que foi o dia a dia, como é que tá, né? E o que vai acontecer daqui para frente. Então sigam a gente, acompanhem, que é bem legal. E os links estão tudo na descrição, se facilitar para vocês. E se também quiserem seguir o Pet, fique à vontade para ter mais conteúdos como esse. E tem... Nesse mês a gente tá no mês da doação do Amigos da Poli, né? Quer falar um pouquinho aí sobre isso? Isso, verdade. Amigos da Poli, né? Acho que como todo mundo que é da Poli deve conhecer, né? Eles são um fundo criado por alunos e ex-alunos da Poli que ajuda a Poli. E eles são um dos nossos patrocinadores e eles têm o mês de doar. E então você consegue ir lá e fazer doações, né? Nós dentro da equipe já temos nosso plano de doações, mas se você que está assistindo e quiser ajudar a nossa equipe, você pode entrar no link aí e doar. Ele tem os valores lá pré-definidos, mas você pode entrar com um valor inferior na opção de outro valor, né? Sem o menor problema. E é basicamente isso, assim, tipo, a gente deve bastante para eles e eu acho que é bom saber disso, assim, saber que a gente deve para eles. Acho que é uma coisa importante, assim, tipo, de toda a nossa graduação, né? Eu acho que é importante saber que a gente deve para os outros. Não sei se ficou claro o que eu quero dizer. Mas meio... Isso aí, gente. Assim, com certeza, sem eles e outros patrocinadores, nada disso seria possível, né? Sim, isso é verdade. Isso é muito verdade. A gente é muito grato para eles, por isso que a gente sempre gosta de propagar isso na equipe, propagar essa lei do retorno, né? Tipo, eles deram muito durante todo, acho que foi em 2013 que foi o primeiro edital, até hoje eles apoiam a gente, então é uma longa jornada, a gente tá literalmente desde o começo da ADP. Então, saber que a gente pode dar um pouquinho de volta de tudo que eles deram pra gente, seja em trabalho voluntário, né, que muitos dos ex-membros, eles participam da parte de ajuda lá, voluntariado da ADP, ou seja, também angariando mais doadores, mais doações com as metas que são estabelecidas para nossa equipe.
Legal, com certeza. Realmente muito bacana. Ah, gente, uma pergunta muito importante. O que é esse efeito de realidade aumentada? Como que Ah, funciona? nossa, isso é muito da hora. O pessoal do marketing no começo do ano estava trabalhando bastante na promoção da nossa equipe, principalmente para o processo seletivo. E aí eles fizeram um efeito de realidade aumentada, que se vocês olharem no nosso Instagram, né, na parte dos filtros, aparece. Tem esse, tem um dos subsistemas e tem mais alguns, assim, mas esse em específico é um dos mais legais, porque, tipo, se você coloca na câmera de trás, assim, do seu celular, né? Você tem, tipo, o FPX, se eu não me engano, que é o FP10, é um anterior a esse que a gente mostrou pra vocês. E ele fica fazendo zerinho, assim. E se você aumentar o volume do celular, dá pra escutar, tipo, o ronco do nosso próprio motor. Então é muito, muito da hora. Show, bala Legal, vou demais. testar depois. Ah, Gabi, tem uma pergunta muito legal que eu queria fazer pra você. Geralmente o Poly Racing, ele... assim, Fórmula, Poly Racing não, Fórmula em si, é, é muito direcionada, assim, sei lá, aquela sessão que é direcionada ao público masculino, assim. E eu acho muito legal ver Dominado. você, como mulher, tá numa capitania. Isso é realmente muito bacana. E não é capitania qualquer, é de um grupo, uma equipe muito grande. Tem 70 pessoas, é muita gente. E eu queria perguntar pra você se é difícil encontrar outras mulheres, né, em capitanias, em Fórmula SAI no Brasil em geral. Eu vi que até tem uma coisa no Instagram que é sobre isso, acho que é Women in FCA, algo assim. Sim, inclusive, é até interessante você falar isso, porque eu faço parte da comissão de lá, faço parte do projeto, estou na área de comunicação dessa iniciativa, né? E, assim, é bem difícil de encontrar mesmo, ainda mais por área, tem, tipo, às vezes, algumas regiões, elas têm um pouco mais de história, né? O Fórmula Sai tem um pouco mais de história, quanto mais história você consegue ter essa diversidade, de ter mais mulheres, tanto não só na capitania, mas em alguns cargos de gestão também. Lá tem uma pesquisa muito legal, se vocês olharem o Instagram do Women FSI, tem as estatísticas bonitinhas de quantas são. Mas assim, eu diria que de um tempo para cá melhorou muito, muito mesmo. Mas eu acho que ainda tem muito que melhorar. E como eu tô nesse grupo, eu consigo ter um contato maior com mulheres. Então, hoje, eu como capitã, estando dentro desse grupo e conhecendo mais pessoas, eu não acho que é tão irrealístico assim, eu não acho que é tão distante assim, tão difícil de conseguir, mas, assim, se você for olhar por uma perspectiva um pouco mais geral do Brasil, aí sim, é uma porcentagem muito pequena, é um número muito pequeno de mulheres que conseguem chegar aonde, por exemplo, eu estou hoje e conseguir liderar uma equipe justamente por causa do estigma, sabe? Tipo, você não vai conseguir, ou é muita coisa para você, ou às vezes acabam te desmotivando desde quando você era menor, assim, porque você tem que ter uma evolução na equipe para você chegar na capitania. E aí elas acabam desistindo e tudo mais, não tem um apoio. Mas eu acho que a perspectiva hoje ela tá mudando. Eu espero que continue, né, nessa crescente aí para o futuro. Acho que hoje eu estar aqui é até engraçado, porque eu sou a primeira capitã mulher da equipe em 13 anos de existência. Então eu estar aqui hoje é tipo uma das coisas que eu sempre quis fazer, que era abrir portas para outras meninas, né? Então hoje eu tô quebrando um estigma, né, do Fórmula da Poli ter sempre capitães homens. E eu queria que isso continuasse, sabe? Que eu não fosse, tipo, a única, assim. Ser a primeira não é importante. O importante é abrir caminhos, né? Eu li isso esses dias e faz todo sentido pra mim. Mas se vocês quiserem acompanhar a iniciativa, tipo, acompanhem lá. Depois eu posso deixar os contatos pra vocês. Mas lá tem todas as estatísticas bonitinho dessa questão da perspectiva feminina no Fórmula 7. É muito bacana. Eu acho que essa é meio que a história de toda mulher na engenharia em geral, né? Não só Sim, engenharia, mulher em tecnologia também, em qualquer área, assim. Eu acho que todos nós acabamos passando por isso em algum momento, assim, essas questões de desmotivação, da gente sempre é desmotivada a fazer qualquer coisa. E eu acho que é muito importante você estar onde você está agora, realmente abrindo portas, né? Falando para as outras mulheres, olha, te falaram que você não consegue, mas você consegue, porque eu tô aqui. sim, É exatamente. importante. Sim. Uma coisa que eu queria perguntar também, até que o Vô comentou que a equipe é muito grande mesmo, vocês falaram no começo lá, são 70 pessoas, né, mais ou menos.
E aí eu queria entender um pouco como é que funciona assim, meio que a divisão de tarefas de vocês. Que tudo bem que tem os subsistemas, né? Tem essa divisão, mas, por exemplo, dentro dos próprios subsistemas eu ainda imagino que o trabalho seja grande, né? E aí, como é que vocês trabalham assim? Como é que vocês fazem essa divisão entre os membros? Você quer responder? Você quer responder? Não, por mim tanto faz, assim. Se você, eu acho que você é a melhor pessoa para falar do 01 para baixo, né? Tá. Que eu não sou o 01. Tranquilo. Tá, a gente tem justamente essa questão das diretorias, né? Explicando um pouco melhor da nossa estrutura, a gente tem a capitania que cuida em principal da gestão das diretorias e de todo mundo que está abaixo, né? Mas principal da área financeira, que fica só comigo. E aí, dentro das diretorias, tem uma diretoria principal, que é a diretoria de projetos, que dentro dela você tem os subsistemas, né? E aí, dentro dos subsistemas, você tem uma mini divisão, que você tem um coordenador que lidera todo o subsistema, então ele tem que saber absolutamente tudo da área, tem que cuidar de toda a questão de manufatura, questão de compras, questão de gestão de projetos, tudo dentro desse subsistema é ele que cuida. E dentro desse subsistema você ainda tem duas subdivisões, né? Você tem os projetistas, que é o caso do Enzo, que são membros de segundo ano, que pegam um projeto em específico para eles trabalharem, desenvolverem do jeito que eles quiserem, do jeito que eles acharem que é condizente com a equipe e com o conceito de protótipo que a gente desenvolve. E também dentro desse subsistema você tem os trainees, né? E os trainees, eles são membros que acabam de entrar na equipe, a gente tenta dar algumas tarefas específicas para eles, mas a gente não tenta prender eles num projeto só, justamente para, tipo, abrir os horizontes, eles verem o que eles mais gostam, né? Às vezes eles entram num subsistema, não é aquilo, quer mudar de subsistema, então a gente deixa, tipo, bem aberto para eles conseguirem fazer tudo o que eles quiserem. Mas é mais ou menos essa divisão, assim. Aí dentro da manufatura, que é a outra diretoria do marketing, é um pouco mais livre, não tem, tipo, sub-áreas e sub-pessoas, assim. Você não tem um trainee, um projetista, você tem, tipo, membros específicos para tarefas específicas, ou um pouco mais espalhado. Mas é mais ou menos assim. Ah, legal. Mas realmente um grupo grande, assim, precisa ser bem organizado, né? Senão não funciona. Sim, isso é verdade. Uma coisa legal também de falar, né? Tipo assim, essa divisão, ela é feita, né? Mas eu acho que assim, uma coisa interessante de falar é, inclusive quando tem processo seletivo, o pessoal pergunta muito, né? Uma das perguntas mais recorrentes que tem se tem algum conhecimento prévio, né? O cara que quer entrar, a pessoa que quer entrar, ela fica, pô, eu vou entrar na aerodinâmica, mas eu não sei fazer CFD, cara, será que eu consigo entrar, né? E a pessoa que entra, né, ela tem esse ano, ou semestre, ou por aí vai, de trainee, e é basicamente porque, assim, acho que fazer um grupo de extensão no geral é isso, o Fórmula também. É um processo de aprendizagem, é um processo de aprendizagem mais pontual do que você veria na graduação. E como você entra ali, você entra sem saber nada, né? E aí você pega um ano para você conhecer o suficiente para você desenvolver um projeto seu, né? Que aí seria quando você vira projetista. E aí depois você consegue conciliar isso com desenvolver projeto, ou ajudar em projeto e coordenar projeto, que seria do coordenador para cima, né? Mas isso é interessante, tipo, o primeiro ano é como se fosse um ano de digamos assim, cursinho seu, né? Vão te mandar fazer coisa, vão te mandar, ó, tenta entregar esse negócio, ó, lê tal coisa, lê tal livro, estuda tal coisa, porque você precisa chegar em um certo nível para poder estar com seu nome embaixo de alguma coisa, né, no final, e ir para o carro. Com certeza. Acho que tem muitos projetos que são assim, no geral. A minha iniciação científica foi assim. Eu tô para entrar num estágio que é meio isso também. O próprio PET também funciona dessa forma, mas para quem tá entrando, né, que é o meu caso agora. Eu tô aqui só para ajudar o Vu, quem coordena as coisas aqui é ele. Ah, saquei. Nada, Então, ajuda bastante também. É o ideal mesmo, né? Acaba sendo uma pergunta recorrente que a gente tem. Acho que é mais por quem está interessado em entrar na equipe e quer apresentar um diferencial, né? Mas é o intuitivo de se fazer. bacana, legal. Você tem mais alguma pergunta, Vu?
Surgiu uma aqui, eu fiquei meio curioso, sabe? Vocês estão no protótipo 13. E a gente sabe que os carros são grandes. E praticamente ocupa um andar de vocês lá no espaço de vocês. Onde ficam os outros, que tipo, os outros protótipos? Você geralmente deixa em algum armazém ou acaba vendendo? Não sei. Que é muito grande, não imagino. Cara, você quer ganhar um chassi de forma? A gente tá dando, Não, calma, a gente não tá dando, a gente tá oferecendo. sorteando. Não é? Não, não. Não, essa pergunta é muito boa mesmo. Eu acho que isso é até importante para a gente fazer um paralelo entre o Fórmula aqui no Brasil e o Fórmula lá fora, né? Geralmente as equipes lá de fora elas mantêm o protótipo inteiro, porque elas têm um patrocínio, elas conseguem. Elas geralmente só tiram o motor e algumas coisas, né, que não dá para mudar todos os anos, mas eles mantêm o carro mesmo, com a carenagem, o chassi bonitinho, tudo montado, tudo perfeito. Só que a gente, por ser uma iniciativa estudantil que depende de patrocínios, né, quase, não, 100% do nosso projeto ele é dependente de patrocínios, a gente não consegue manter tudo ali para deixar bonitinho para a gente conseguir o protótipo anterior guardado como uma lembrança, sabe? Fazer tipo um museu, né? Isso. A gente acaba reaproveitando muitas das coisas que a gente consegue reaproveitar, então motor, a parte da suspensão, a parte do MNS, né, que é a máxima suspensão do carro, ela é reaproveitada. Muitas peças de freio são reaproveitadas, tipo a eletrônica, tudo que der para reaproveitar é reaproveitado. Assim, a gente não consegue, infelizmente, hoje manter um carro do zero, bonitinho, montadinho lá. Até a questão da aerodinâmica, né? Às vezes a gente não consegue angariar fundos suficientes para fazer um aero completo do zero. A gente vai naquela questão, tipo, o que traria maior mudança e bateria com os projetos e com a visão de equipe do protótipo desse ano. A gente consegue manter uma coisa para reduzir dinheiro e conseguir aplicar em outra? Se sim, a gente vai e faz e reaproveita o que der para reaproveitar. Se não, aí a gente vê, né? Acaba dando prioridade, às vezes, para aerodinâmica, para um ano, eles conseguirem mudar tudo. Aí, suspensão no outro ano, conseguirem mudar tudo. E a gente vai fazendo essa jogada. Mas, infelizmente, a gente não consegue manter todos os carros, justamente por essa questão financeira. Entendi, muito bacana. Infelizmente isso acontece muito aqui no Brasil, né? Mas é legal esse reaproveitamento das peças mesmo, é bem bacana. Sim, eu ia perguntar isso, mas você já acabou falando, então. Porque vocês fazem um projeto. Todo ano vocês fazem um projeto novo, né? Do zero, assim, no NX, essas coisas. Aí eu ia perguntar assim, mas se o projeto é do zero, o que vocês conseguem reaproveitar de peças antigas, né? Mas acho que você cobriu bem a minha pergunta. Gabi, eu posso? Deu uma travada. Tá. Não, mesmo assim, acho que a pergunta ainda é boa, né? É bem pertinente. Existem algumas coisas que propositalmente a gente faz pensando para durar bastante, né? Por exemplo, tem algumas coisas que a gente compra, sei lá, para comprar a pinça do freio, né? Ela é comprada. E aí você, a partir do fabricante, você consegue trazer um dimensionamento de ciclo de funcionamento. Mas algumas peças, por exemplo, que é o caso do meu projeto, né? Que é da massa não suspensa, não só o meu, tem outros no Fórmula, né? Mas é um projeto que ele é feito para durar 3, 4, 5 anos, né? Porque a gente não tem capacidade financeira de todo ano fazer um novo e mandar usinar peças e fabricar e tudo mais, né? Tipo, a gente reaproveita e projeta pensando em reaproveitar, né? Eu acho que, tipo, isso fica complementado a pergunta e a resposta, né? Tipo, faz parte do processo de engenharia colocar na balança o dinheiro. Só uma última coisa que eu acho que é interessante pela oferta que a gente fez no começo do chassi, né? Também, por regra, a gente tem que mudar alguns componentes. O chassi é um dos componentes que a gente não pode continuar com o mesmo todos os anos. A gente tem que fazer alguma alteração de um ano para o outro. Sei lá, nem que seja tirar um tubo, fazer qualquer coisa, assim. A gente sempre trabalha na redução de massa, que é o nosso objetivo, né? Um dos nossos objetivos do protótipo.
Mas, por regra, também a gente tem que mudar alguns componentes. Então, não daria para continuar com o carro completo, assim, e igual, né, entre os anos também. Então, algumas coisas a gente prioriza, como o chassi que já tem que mudar por regra, mas outras vezes é isso que o Enzo falou, a gente coloca na balança, né? Tipo, quanto de dinheiro investido e quanto de tempo isso vai durar. Se for ótimo, ok para nossa equipe, a gente faz e troca. E aí balanceia entre o que a gente troca e o que a gente não troca, dependendo do ano. Mas só esse complemento da regra que eu acho que é importante também. Ah, sim. Não, bom saber, legal. Legal mesmo, interessante. Mais alguma pergunta? Acho que por mim é isso. Pelo menos não tem nenhuma pergunta. Se quiser falar mais alguma coisa, fique à vontade também. Pô, eu tenho uma coisa para falar, né, que é interessante porque é meio que uma piada interna, sei lá, mas tem uma pergunta que é bem recorrente, né, que a Gabi tinha falado, que a gente é totalmente dependente dos patrocinadores, né, e tem uma piada interna, eu não sei de onde que veio, mas eu acho que, assim, pessoas fora da universidade e tudo mais acabam duvidando bastante do que a gente faz aqui dentro, né, eu acho que é bem natural isso. E tem uma pergunta recorrente que é quanto que o Estado paga no nosso carro, né? Isso virou meio que uma piada, assim, mas na verdade a gente vê, como a Gabi disse, né, vem tudo de patrocínio, mas basicamente em todo evento, teve na sessão de dúvida do recrutamento de novos membros, no LinkedIn, tem sempre essa pergunta, então acho bom deixar claro. É bom esclarecer. Não que a gente deva nada. Mas é legal falar, né? Porque é tipo um medo, porque sempre perguntam. E lógico, não tá errado perguntar, né? É uma pergunta. Se não tivesse conhecimento, ia ficar curioso saber, né? Também. É que nem eu disse, né? Acho que a gente tem mais a dever do que pagar. Né? Tipo, como estudante da universidade, como membro de um grupo de extensão e por aí vai. Uhum. Mas eu acho que todos, ou pelo menos a maioria dos grupos de extensão, acabam sendo independentes, né? Do Estado, pelo menos. Sim, eu não sei. O Estado paga a faculdade, não os grupos de extensão. Sim, eu não tenho conhecimento para falar, assim, até prefiro não falar para não falar besteira. Sim, mas eu acredito que, como um todo, não tem algum grupo de extensão assim que faça isso, né? Eu não sei. Eu não sei também, mas eu diria que não. Eu não vou dizer porque eu também não quero me comprometer. Não, tá certo. Mas só um último comentário. Isso que o Enzo falou é muito verdade. Às vezes as pessoas falam isso, não só dentro do nosso fórum, né? Porque tem mais de 50 equipes em torno do Brasil inteiro. E assim, durante a pandemia que a gente vê esse reflexo muito grande, sabe? A gente é muito, muito privilegiado estando na Poli, tendo o nome que a gente tem, tendo a ADP para apoiar a gente. Eu acho que um dos motivos da gente não ter quebrado e não ter, tipo, falado não, vamos parar durante um ano foi por causa da ADP e por causa dos nossos patrocinadores que continuaram apoiando a gente. Mas muitas das equipes do Brasil, que eu vi pelo menos, estavam fazendo vaquinhas, estavam fazendo rifas, estavam às vezes pagando o protótipo do bolso, assim, falando, não, eu vou investir no projeto, porque é uma coisa que eu amo, é uma coisa que eu gosto, é uma coisa que eu sei que vai me desenvolver no futuro, mas infelizmente não tem nenhum apoio, assim, financeiro, sabe? Seja da universidade ou consiga angariar patrocinadores ou ter a oportunidade de ter o fundo patrimonial do Amigos da Poli, né, como a gente tem aqui. Então, essa questão é muito, muito pesada, é muito, muito forte, bate muito, mas você vê a vontade das pessoas, sabe, de quererem fazer aquele projeto, a vontade deles de irem atrás, de correrem, de fazerem o impossível e o possível, assim, para conseguir ter o protótipo ali, conseguir realizar o sonho de levar ele para competição e tudo mais. Legal. É meio triste mesmo saber que tem muitas equipes que estão precisando passar por isso, né? Mas fazer o quê? Sim. Aquele velho ditado, né? Com um grupo de extensão você só ganha uma coisa, que é nota ruim. Você ganha média Poli de 5 bolas. Esse que é o que você ganha com um grupo de extensão, né?
Fazer o quê? Infelizmente tem que confirmar. Aí se entregou ao vivo. Uma pergunta, acho que muito legal, assim, que eu não sei se vocês chegaram a falar, mas surgiu assim, tipo, quanto mais ou menos acaba saindo um carrinho, um protótipo? Quanto que fica essa brincadeira aí? Então, É isso que você quer perguntar? Quanto que fica essa brincadeira? Quer que eu responda? Acho melhor você. Boa. Como a gente reaproveita muita coisa, né? É até difícil a gente colocar em números assim o quanto que a gente paga para fazer um protótipo, mas se você for reunir, a gente fez um levantamento uma vez para o edital do Amigos da Poli, né? Porque eu acho que essa pergunta é realmente recorrente. A gente fez um levantamento em comparação com as equipes lá de fora, né? A gente gastaria em torno de uns 300 mil para fazer um protótipo do zero, assim, sem motor, sem nada, comprando tudo do zero. Mas tem equipes lá fora que, tipo, tem um orçamento de mais de $500 milhão, assim, é muita coisa mesmo. Então, é um protótipo caro, é bem delicado, porque as peças, as usinagens, tudo é muito, muito delicado. Então, a gente tem uma sorte muito, muito grande de ter todos esses patrocinadores grandes trabalhando com a gente. Mas é aquilo, não é só o protótipo que é caro, sabe? A calibração que tem, a Juliana falou da parte de controle, né? A calibração do motor, você levar o seu motor lá para o IPT, você ter um dia de teste, uma semana de teste para você calibrar, aquilo tudo custa dinheiro, né? Você alocar ele lá, você ter tipo, essas horas para você trabalhar ali, aquilo custa dinheiro o salário da pessoa que vai te ajudar a fazer a calibração. Então, tudo custa dinheiro. Isso tudo tem que ser englobado, desde a parte de serviço até a parte das peças mesmo do protótipo em si. Então, e o sangue de vocês, né? E o sangue da gente também. Muito Muito caro. É O chocante esse trabalho de valor. vocês aí é de graça também, né? Não é remunerado. Então, acho que também deveria se então. considerar. Não é pouca coisa. Se considera. O pagamento é a nota, né? Indo para baixo. Esse que é o pagamento. O pagamento negativo. Isso infelizmente não agrega o valor do protótipo, né? Infelizmente. Quer dizer, talvez agregue, não sei. Show demais, gente. Show demais. Acho que é isso, né? Vocês têm alguma dúvida? Não? Foi ótima a apresentação, É isso. adorei. Muito obrigado por vocês terem vindo, Enzo e Gabi. É muito bom. Foi muito bom o nosso bate-papo. Foi muito legal conhecer a equipe. E espero que quem está assistindo aí aproveite bastante as informações. E também, procurar seguir as redes sociais para saber de futuros processos seletivos. Se vocês quiserem entrar no PolyRace, que é uma equipe muito bacana. E é isso. Show. Eu posso fazer uma menção honrosa? Dali. Beleza. Só queria... Porque, assim, tá a Gabi e eu, né? E eu sou projetista aqui, né? Tá, a capitã faz sentido. Quero fazer uma menção honrosa aí a todos os projetistas e trainees da equipe aí, porque eu tô aqui. E eu talvez esteja aqui, talvez seja clubista, talvez seja porque eu seja da sala do VU, não sei. Mas a minha menção fica aí. Eu quero fazer uma honra ao mérito a todos os membros da equipe. É isso que eu quero fazer. Menos a Gabi, porque ela já tá aqui. Boa. Obrigada. Gente, queria agradecer a oportunidade de ter dado esse espaço para a gente falar sobre o projeto, falar sobre a nossa trajetória, né, de vida durante a Poli. Eu acho que é muito importante que vocês estão fazendo, né? Vocês estão dando literalmente espaço para as pessoas apresentarem sobre os projetos, apresentarem sobre as coisas que elas gostam de fazer na Poli. E eu acho isso muito, muito importante. Então, parabéns pela iniciativa. E muito, muito obrigada por esse espaço aqui, pela conversa de hoje, que foi muito legal. E a gente agradece a vocês por terem vindo. Então, até mais. Muito obrigado. Tchau. Tchau, pessoal. E pra quem tá assistindo aí, tem outros vídeos ali na playlist da Mecatrônica em Ação, no canal do Pet. É isso agora.